Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Para você que vai estudar na madrugada, a gente sabe que muitos alunos trabalham durante o dia, fazem uma faculdade durante a noite, um curso à noite e às vezes estudam na madrugada. Então, um bom estudo para vocês aí, um bom estudo, na verdade, para todo mundo. Turma, aqui a gente vai começar a segunda aula da disciplina Sistema Nacional de Segurança Pública. O que é que será tratado aqui? Nova defesa social, movimentos de lei e ordem, política criminal alternativa. O título é Política Criminal e os Movimentos de Defesa Social no século XX. Turma, quando a gente vai estudar esse assunto, movimentos sociais, tá? Movimentos de defesa social do século XX, quando vocês forem pesquisar aí, aprofundar na matéria, vocês podem achar com o nome movimentos de política criminal, ok? Então, são os seguintes, esses movimentos que a gente vai estudar aqui. Nova defesa social, que a gente já falou um pouquinho lá na primeira aula, a gente vai estudar os movimentos de lei e ordem e política criminal alternativa, tá? Esses movimentos vão trazer o quê? As ideias, tá? De um direito penal, de um sistema de defesa, de controle social. Nova defesa social. Como a gente viu, a nova defesa social, o sistema de defesa social, como a gente conhece, né? Esse mais democrático que busca o quê? Punir, ressocializar ao mesmo tempo e proteger os direitos do indivíduo de tratá-lo como cidadão, né? Uma pessoa que tem direitos. Então, essa ideia de nova defesa social, ela começa lá em 1945, iniciado por Filippo Gramática, na verdade, e em 1954 é rebatizado de quê? De nova defesa social. E aí traz aquelas ideias que a gente falou na terceira aula, vou repetir aqui para vocês, a premissa, né? As premissas dessa nova defesa social quais são? Punir, ao mesmo tempo em que vai ressocializar o indivíduo, proteger a sociedade e garantir o que? Os direitos do indivíduo, ainda que ele seja infrator, ou seja, garantir os direitos humanos de qualquer indivíduo. Então, essa nova defesa social, a base dela, as ideias dela surgem dessas premissas iniciais, ok? É uma escola ou um movimento? Para Marc Ancel, tá? Um dos autores mais conhecidos no que tange o tema nova defesa social, para Marc Ancel não é uma escola, mas antes uma tendência, um movimento. Não pretende impor dogmática nova, nem substituir todas as teorias do direito penal por uma única. Procura reunir aqueles que percebem que o mundo atual e o pensamento moderno irrompem no quadro das doutrinas e das teorias de todas as escolas, numa aspiração de renovação humana que ultrapassa todas as técnicas. Para esse autor, para Marc Ancel, então, nova defesa social, esse movimento, não é uma escola penal. Vocês vão ver por aí, às vezes, a nomenclatura, esse tema nova defesa social, às vezes é tratado como se fosse uma escola penal. E, na verdade, para Marc Ancel, ele não considera uma escola penal, considera como um movimento. E esse movimento, essa nova defesa social, ela influencia intensamente no nosso direito penal, no nosso sistema penitenciário, tá? E ele não quer, quando estabelece essa nova defesa social, não quer excluir, acabar com o direito penal antigo. O que Marc Ancel quer fazer? Ele quer pegar a nova defesa social e incluí-la, né, ali no direito penal vigente. Ele quer adaptar a nova defesa social ao direito penal vigente. Então, ele não considera que é uma escola. Ele não quer excluir o direito penal totalmente, na verdade, ele quer adaptar essa nova defesa social, né, que é uma defesa mais humanista, ao direito penal que era vigente naquela época, na verdade.
Congressos internacionais da nova defesa social, da defesa social. Nós tivemos aqui, né, os principais que eu quero trazer para vocês, os 3 congressos aqui internacionais da defesa social. O primeiro congresso foi em 1947 em San Remo. Em 1949, houve o segundo congresso, que foi na França, e foi criada a Sociedade Internacional da Defesa Social. E eu quero que vocês prestem bem atenção nesse terceiro congresso que ocorreu em 1954, que foi realizado em Anvers. Por que, professora, que você quer que a gente preste atenção nisso aqui? Porque em 1954 é quando vai ser criado o Programa Mínimo, que tem as bases da nova defesa social. E aqui, antes da gente falar desse programa mínimo, eu vou situar vocês em uma discussão que havia ali em torno do conceito de nova defesa social, o que é que seria colocado no programa mínimo no caso. Ali em 1954, no terceiro congresso, tá? Congresso Internacional da Defesa Social, foi observado o seguinte: haviam 2 correntes de defesa social, 2 ideias do conceito do que seria a nova defesa social. Gente, nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos 2 ideias então. Uma ideia bem extremada, que seria a de Filippo Grammatica, e nós temos a outra ideia mais moderada, que seria a de Marc Ancel. Na ideia de Filippo Grammatica, gente, para ele, teria que excluir totalmente, tá, o direito penal e tirar essa questão retributiva da pena, colocar um outro sistema de controle social. Então ele era muito extremo, ele queria acabar com todo o direito penal. Já Marc Ancel, ele tinha uma ideia um pouco mais moderada. E o que é que ele queria? Ele não queria acabar com o direito penal. Ele queria simplesmente pegar os pressupostos, as ideias da nova defesa social e adaptar ao direito penal vigente da época. Ou seja, ele ia pegar essa ideia de defesa social mais humanista, como a gente viu, e adaptar ao direito penal para fazer o quê? Com que o direito penal passasse a ser um direito penal mais social, que se aproxima mais das necessidades da sociedade, só que de umas necessidades mais humanas, tá? Com valor mais humano. Ocorre o seguinte, houveram os debates. Do debate dessas 2 ideias aí, uma ideia bem extrema de Filippo Grammatica e a ideia mais moderada de Marc Ancel, quem que saiu vencedor? As ideias moderadas de Marc Ancel, tá, saíram vencedoras. E daí, tá, dessa discussão surgiu o que se chama programa mínimo, que contém o quê? As bases da defesa, da nova defesa social. E isso acontece lá em 1954, naquele terceiro congresso que a gente estuda. Esse programa, então, mínimo, o programa mínimo na sua versão original, então fixem aí, ele surge o quê? Do debate entre as ideias extremadas e as ideias moderadas, tá? De Ancel e de Filippo Grammatica. E quem ganhou foram o quê? As ideias moderadas, tá? Programa mínimo. Professor, e esse programa mínimo, o que é que seria? Gente, dentro desse programa mínimo, vai trazer o quê? As ideias, né? As bases, as premissas do que vai ser essa nova defesa social. Ele é obrigatório? Não é obrigatório, como consta no material de vocês vão ver, não é obrigatório. Para aqueles que são adeptos, né, da nova defesa social, da Sociedade da Defesa Internacional da Defesa Social. Mas ele é o que é um conjunto de princípios fundamentais que vão guiar as pessoas, né, aqueles adeptos, à nova defesa social, só que é facultativo, segue ou não, tá, esses princípios, esses pressupostos, não é obrigatório. Sobre o programa mínimo, a gente vai ter em 1985 um adendo a esse programa mínimo, tá? E ali nesse adendo
com a nova mudança que ocorreu, o que é que vai acontecer? Vai surgir aquilo que Roberto Lira chama de novíssima defesa social. Então a gente viu que temos a ideia de defesa social surgindo, depois a gente passou para nova defesa social e agora em 1985, com o adendo que houve ao programa mínimo, a gente vai ter o que se chama de novíssima defesa social. E aí Roberto Lira traz pra gente o seguinte: 3 características, tá, dessa novíssima defesa social. Quais são? Primeiro, que eu já conversei com vocês, que a nova defesa social, a gente está falando aqui de novíssima defesa social, ela é o quê? É um movimento, não se trata de uma escola, principalmente porque também não é uma matéria definida, né? E também a outra característica é a universalidade. Por que universalidade? Porque essa questão de defesa social se aplica a todos os ramos de estudo. E nós temos a mutabilidade, a característica da mutabilidade. Por quê? Como a gente viu, defesa social, né, para barata é o seguinte: a evolução do pensamento penal, né, do direito penal ali, e a evolução do sistema penitenciário. Então a gente vê que defesa social, o conceito é mutável, vai se adaptando às necessidades da sociedade. Então a gente não pode dizer que é um conceito, que é algo físico. Então a característica da mutabilidade aqui na novíssima defesa social. Postulados da novíssima defesa social. Aqui eu trouxe para vocês, está aí na apostila, vocês acompanhem aí a aula, né, através da apostila, vão anotando aí as coisinhas principais. Trouxe para vocês os postulados da novíssima defesa social. Quais são? Permanente exame crítico das instituições penais vigente, buscando reformar e até extinguir essas instituições penais. A gente já vê isso acontecendo hoje, né, que é uma reforma das instituições penais. Vinculação a todos os ramos do conhecimento humano, pois entende que o direito penal não é o único instrumento do combate ao crime, aquela característica da universalidade, né, que defesa social entra em todos os ramos de conhecimento. Manutenção de um plano de política criminal que garanta os direitos do homem, inclusive do infrator, uma das ideias base aqui que a gente tinha lá na nova defesa social, que vai garantir o direito do homem, ainda que ele seja infrator. Promoção da privatização dos presídios e a reforma penitenciária para tratamento dos delinquentes, aquela ideia de que a punição, né, a pena não é só para punir, mas é para tratar também. Então vai ter os mecanismos para tratar, para ressocializar aquele indivíduo. Outras premissas: estabelecimento da descriminalização para os delitos de pequena monta, procedendo a um enxugamento da legislação penal. Isso aqui é o seguinte: é tirar do Código Penal, da legislação penal, aquilo que não tem necessidade mais de proteção. Promoção da criminalização para as infrações contra a economia e para a criminalidade estatal, ou seja, abuso de poder, corrupção, colarinho branco. Desenvolvimento de atividade socializadora, de modo que seja colocado à disposição do condenado o maior número possível de condições que permitam a ele voluntariamente não voltar a delinquir. Gente, dentro do estabelecimento prisional, quando a pessoa está cumprindo uma pena, ela não fica ociosa. Vão ser colocados ali mecanismos de estudo, ela vai poder trabalhar. Isso tudo para quê? Vai ser também colocado à sua disposição psicólogos, tudo, atividades físicas, para quê? Para ressocializar esse indivíduo, para que quando ele sai ali, ele cumpra a sua pena, ele possa voltar espontaneamente, voluntariamente, para o seio da sociedade, mas cumprindo com os valores da sociedade. Movimento Lei e Ordem. A gente já passou ali, né, pelo movimento da nova defesa social, trouxe para vocês também a novíssima defesa social, né? Agora a gente chega e fala sobre o movimento Lei e Ordem. Gente, o movimento Lei e Ordem,
ele é um movimento de política criminal, né, da defesa social, ele é um movimento mais severo. Ele é um movimento característico daqueles estados mais autoritários. Para esse movimento, a violência, o terrorismo, o gangsterismo só podem ser controlados, gente, através de leis severas. E quais são essas leis? São aquelas leis, inclusive, que vão, por exemplo, instituir, inclusive, a pena de morte, a pena privativa de liberdade de muitos anos, tá? Praticamente a vida da pessoa toda, aquelas prisões perpétuas, por exemplo, ou seja, são penas de caráter muito severos, são leis muito severas, os estados autoritários que mais utilizam esses movimentos, tá? Para esse movimento, a pena adequada seria aquela que seria conhecida por todo mundo, justa e temida, tá, pelas pessoas, porque seria aplicável igualmente a todos os infratores aqui, e a pena seria, a política criminal deles teria como base aquela ideia, o que da pena como retribuição e castigo. Aqui a gente não ouve muito falar da questão de proteção do indivíduo, de ressocialização do indivíduo. Na verdade, quer retribuir e castigar e quer proteger a sociedade praticamente a todo custo e quer que coloque leis muito severas, inclusive tirando a vida do indivíduo, estabelecendo pena de morte, ou seja, é bem severo mesmo, tá? Política criminal desse movimento. A pena se justifica como castigo e retribuição, é aquilo que a gente acabou de falar. Outra política pública. Os chamados crimes atrozes devem ser punidos com penas severas e duradouras, morte, privação longa de liberdade, aquilo que eu falei com vocês, uma das ideias principais deles é essa severidade, tá, da lei. Eles acham que só podem controlar a criminalidade se instituir leis muito severas, pena de morte, privação de liberdade, pena de caráter perpétuo. C. As penas privativas de liberdade impostas por crimes violentos devem ser cumpridas em estabelecimentos penais de segurança máxima, sendo o condenado submetido ao excepcional regime de severidade diverso daquele destinado a representar uma resposta. Então, de acordo, né, com a violência do crime que a pessoa praticou, ela vai responder pelo seu crime, cumprir a sua pena onde? No estabelecimento de segurança máxima. A prisão provisória tem o seu espectro ampliado de maneira a representar uma resposta imediata ao crime, ou seja, vai facilitar essa prisão provisória para quê? Para ser uma resposta imediata àquele crime. Não quer que dificulte, né, não quer que dificulte a prisão provisória. Haja diminuição dos poderes de individualização do juiz e menor controle judicial da execução, que deverá ficar sob a responsabilidade quase exclusivamente das autoridades penitenciárias. Gente, nessa premissa deles aqui, nessa política criminal, o que eles querem fazer? Querem retirar praticamente o poder do juiz de controlar a execução do indivíduo, de ficar sabendo sobre a execução, sobre o cumprimento, né, da pena do indivíduo, quer deixar isso praticamente a cargo das autoridades ali penitenciárias, do sistema penitenciário tão somente. Então, esse é um sistema que preza, tá, por leis bem severas e é característico daqueles estados bem autoritários. Política criminal alternativa. Gente, aqui a gente vai falar do movimento de política criminal alternativa. O que é esse movimento? É uma nova maneira, tá, de investigar os fatos, mostrando as injustiças reais e buscando soluções para essas injustiças. Só que você também vai procurar aí, vai ver que esse movimento de política criminal alternativa também pode ser chamado de criminologia crítica, tá? Na verdade, pode ser chamado de nova criminologia, desculpa. Essa nova criminologia, ela é um gênero e a gente vai ter como espécie a criminologia crítica, tá? Como a gente vai ver aqui, ó. Nova criminologia é gênero que tem como espécies criminologia crítica,
criminologia radical, criminologia da reação social, economia política do direito e outras. Então, na nova criminologia, a gente não tem só uma criminologia, é um conjunto das demais criminologias, e aí a reunião dessas criminologias vai fazer com que surja o quê? O movimento de política criminal alternativa, tá? Então, vamos lá, sintetizando. Movimento de política criminal alternativa também é conhecido como nova criminologia, tá? E essa nova criminologia é o que? A união das demais criminologias, tá, gente? Medidas desse movimento. Já vou adiantando para vocês que esse movimento, ele tem umas medidas muito bacanas, muito interessantes, que se a gente vivesse num sistema mais fácil, né, no mundo, na verdade, num mundo mais bonito, esse seria, na minha concepção, o sistema ideal, tá? Pra gente colocar. Medidas desse movimento: abolição da pena privativa de liberdade. Para esse movimento, eles entendem que a pena privativa de liberdade ela é desnecessária, que ela não tem valor nenhum, tá? Que ela não vai mudar o indivíduo, que ela só tem caráter punitivo e que ela não vai ressocializar o indivíduo. Então, eles prezam, tá? Por acabar com a pena privativa de liberdade. Outra medida desse movimento é: a política criminal deve ser orientada em duplo sentido, ou seja, deve considerar a criminalidade de forma agrupada segundo a classe social de onde provém. C. Impõe-se a realização de um projeto de descriminalização, despenalização e desjudicialização. Nessa desjudicialização, gente, qual que é a ideia desse movimento? É retirar ali do Estado, tá, o controle sobre a prática dos delitos de natureza leve e passar esse controle para quem? Para a sociedade. Então, aqui para eles, a própria sociedade é que deveria, tá, fazer o controle desses delitos de natureza leve e não o Estado. Iria retirar do Estado essa responsabilidade. Outra característica, outra premissa desse movimento recomenda a criminalização dos comportamentos que importem em dano ou ameaça aos fundamentais interesses das maiorias, por exemplo, criminalidade ecológica, econômica, as violações à qualidade de vida, as infrações à saúde pública, à segurança e higiene do trabalho e outras do mesmo gênero. Todo esse trabalho deve ser acompanhado de maciça propaganda, não só para denunciar a opinião pública, as desigualdades do sistema vigente, como para obter o apoio popular aos métodos da ideologia da política criminal alternativa. Então, o movimento, além de querer a abolição, né, da pena privativa de liberdade, quer que seja analisada ali a questão do indivíduo infrator de acordo com a sua classe social, quer que passa o quê? Que passa a responsabilidade dos delitos de natureza leve para o controle da sociedade, retirar isso do Estado, e tem outras ideias também nesse movimento. E ele diz ao final o seguinte: todas essas ideias devem ser profundamente, intensamente divulgadas para quê? Para mostrar para a sociedade as reais injustiças sofridas, tá? E ao mesmo tempo trazer a sociedade para esse movimento, fazer com que a sociedade venha aderir a esse movimento de política criminal alternativa, tá? Enfim, a gente termina aqui a nossa aula, sintetizando, fazendo resumo daquilo que a gente já viu. A gente falou então aqui nessa aula de movimentos de defesa no século XX. E aí a gente tem os três principais movimentos, que são a nova defesa social, os movimentos de lei e ordem e a política criminal alternativa. A nova defesa social, ela parte, tá, daquelas ideias de punir o indivíduo ao mesmo tempo que vai ressocializar, proteger a sociedade e, obviamente, garantir os direitos do indivíduo, mesmo que seja o infrator, tá? E a gente teve aquele adendo ao programa mínimo, da nova defesa social em 1985, e aí passou a se chamar o quê? Novíssima defesa
social que tem como características ser um movimento e não uma escola penal. A outra característica que é universal, e nós temos a característica o quê? Da mutabilidade. O outro movimento que a gente estudou são os movimentos de lei e ordem, que são característicos daqueles regimes autoritários que, para eles, toda a questão da violência só pode ser tratada através do estabelecimento de leis muito severas, que vão estabelecer, por exemplo, de acordo com o delito, a gravidade do delito, que a pessoa vai cumprir em estabelecimento de segurança máxima, vai cumprir a pena no estabelecimento de segurança máxima, vai estabelecer também a pena de morte, a privação de liberdade bem severa, né? Vai estabelecer também aquelas penas de caráter perpétuo. E por fim, a gente viu um pouquinho sobre o movimento de política criminal alternativa. A gente viu que se trata o quê? De uma nova forma de investigar os fatos, trazendo à luz, né, as verdadeiras injustiças, as injustiças reais, tá? E buscando uma solução para isso, que esse movimento também é conhecido como nova criminologia, e que dentro dessa nova criminologia, que ela é um gênero, a gente tem outras espécies de criminologias, e que a junção dessas criminologias é que formam o movimento de política criminal alternativa, e que uma das ideias principais, levem isso para a vida, coloquem na cabeça de vocês, uma das ideias principais do movimento de política criminal alternativa é o quê? É abolir, tá? A privação de liberdade. Eles entendem que ela é totalmente desnecessária, tá? Outra ideia é passar para as pessoas, para a sociedade, a responsabilidade de fazer um controle social sobre aqueles delitos de natureza leve, e lógico, dentre outras premissas, tá? Enfim, a gente termina aqui a nossa aula. Eu espero que tenham gostado. Desejo a vocês um bom estudo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Um grande abraço.